Natasha Chanoski, dona do blog Um Novo Roteiro, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E assim, tá muito calor, então já humildemente já gostaria de pedir o seu like aqui, porque eu tô com a janela fechada pra gravar esse vídeo por causa do som. E no final desse vídeo, gente, esse corte aqui ele vai estar um forno. Então assim, pelo esforço, já quero pedir seu humilde like para você se inscrever nesse canal, que eu trago muito conteúdo todas as semanas, e também para me acompanhar lá no Instagram. Esse aí é meu feed e diariamente eu posto coisas dos stories e também semanalmente tem muito conteúdo lá pelo feed. Hoje eu vou te dar 5 dicas para você que tá querendo aí dicas para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Gente, se você já é um inscrito mais antigo aqui do canal, você provavelmente se lembra de um vídeo onde eu já dei dicas para pessoas que querem cursar arquitetura ou enfim, que estejam procurando esse tipo de conteúdo. E as dicas daquele vídeo ainda valem, só que as dicas desse vídeo elas são um pouco mais práticas, vocês vão perceber. Mas caso você goste desse vídeo e tenha interesse em conhecer as outras, você pode, você deve ir lá conferir o outro vídeo quando esse daqui terminar. Então é isso, espero que vocês gostem dessas 5 dicas. As 3 primeiras podem ser um pouquinho mais comuns, mas as 2 últimas, gente, elas vão valer muito a pena para quem ficar até o final, viu? Vamos lá! A primeira dica, assim, eu queria realmente não colocar isso nesse vídeo. Essa provavelmente é que se repetiu, mas não tem como falar sobre entrar num curso de arquitetura e urbanismo e não falar disso. A primeira coisa é a sua organização. Essa é, assim, a dica maior, porque muita gente provavelmente te falou que para fazer arquitetura e urbanismo você vai ter que virar à noite, porque é um curso muito trabalhoso e tal. E sim, gente, é um curso trabalhoso, isso é verdade. Você tem que entrar na faculdade já sabendo disso, inclusive, para já estar preparado. Mas você consegue sim não virar noites. E eu sou a prova disso. Eu tô indo pro 7º período e eu nunca virei nenhuma noite. Claro que eu já dormi pouco, enfim, mas nunca precisou virar uma noite. E isso eu só consegui realmente por conta de organização e planejamento. Então, se você não é uma pessoa muito organizada, vai ser ainda um desafio maior. Claro, se você quer virar à noite, fazer projeto um dia antes da entrega, tudo bem, sem problema algum. Mas caso você não queira, não goste de fazer projeto dessa forma, então você vai precisar de organização. Algumas dicas é você já ir se conhecendo. Organização eu sempre falo que é autoconhecimento. Inclusive tem uma série aqui no canal sobre organização e planejamento. Vou deixar aqui nos cards também. Mas organização é muito pessoal. Então você tem que começar a se perceber e a saber se você se dá melhor com a agenda, com o planner, com o celular, com sei lá, enfim. Várias opções que tem. E uma coisa que é sempre muito importante é o professor passou o trabalho, tenta já ir adiantando, sabe? Já ir fazendo o máximo que você conseguir, para não deixar para o último dia, à noite ali antes da entrega. Porque imprevistos acontecem, imprevistos em maquete acontecem muito. Então assim, tenta adiantar o máximo possível antes, porque você pode ter vários imprevistos ainda que você não estava contando. A nossa segunda dica, eu também não queria colocar ela nesse vídeo, mas se eu não colocasse, eu tenho certeza que ia aparecer aqui nos comentários, gente perguntando: ai, Natasha, precisa saber desenhar para entrar em arquitetura e urbanismo? E a resposta é não. Então essa dica é não surte com desenho antes de entrar na faculdade. Vou passar bem rapidinho por esse tópico, só para deixar isso claro, que muita gente entra na faculdade sem saber desenho. As faculdades que tem pessoas que entram sabendo mais desenho é porque tem provas de habilidade específica para entrar, mas normalmente esse não é o comum. E desenho é treino, então calma que a faculdade vai te ajudar com isso. Tem alguns vídeos aqui no canal também que podem te ajudar, que eu dei dicas para você desenhar melhor e outro que eu mostrei meu primeiro sketchbook, que é o meu caderno de desenho completo. E é legal que ele pega uma parte do cursinho e até onde eu entrei na faculdade, então dá para você ver uma grande evolução ali nesse período de tempo. A terceira dica, gente, é porque na faculdade de arquitetura tem muito trabalho em grupo. Vocês provavelmente também já devem ter ouvido sobre isso. Inclusive, eu posso até trazer um vídeo só sobre isso, mas enfim. E uma dica é, não sei se você conhece, provavelmente sim, porque hoje em dia a plataforma já tá bem conhecida, mas uma dica é você usar o Google Drive. Ele é muito bom, gente, sério, salva vidas para fazer trabalho em grupo. Claro que você não vai conseguir usar especificamente os programas de arquitetura no Google Drive, online ali, para você estar mexendo com seus colegas. Mas, caso você não saiba o que é uma parte do Google, enfim, uma coisa separada do Google ali, mas também é do Google Drive, e ele tem como se fosse os Office, sabe?
Eles têm planilha, tem documento de texto, dá pra fazer apresentação. Então tem todas essas coisas deles e dá pra você chamar a sua amiga pelo e-mail, enviar um convite pra ela colaborar com você e vocês estarem mexendo ao mesmo tempo no mesmo trabalho, na mesma apresentação, no mesmo documento de texto. Então isso ajuda horrores. Além de, claro, você cria uma pasta ali, por exemplo, é projeto, não tem apresentação, não é PowerPoint. É AutoCAD que eu vou mexer. Então, eu crio ali uma pasta no Google Drive, compartilho com o meu grupo e conforme eu for atualizando o projeto, eu posto sempre lá. Então, sempre antes da pessoa começar a fazer o trabalho, fazer um pouco mais do projeto, ela entra lá no Drive e baixa a versão mais recente e atualizada. Então, isso ajuda muito também. Então, assim, usem o Google Drive porque é uma ferramenta incrível, principalmente para trabalhos em grupo e também para mais uma coisinha que eu já vou falar. A quarta dica é ainda sobre trabalho em grupo e é uma parte um pouco mais pessoal. É para você conseguir se dar um pouco melhor neles. É muito importante você começar a ter um pouco mais de controle do seu emocional, saber que cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem o seu tempo, as suas manias, os seus jeitos. E também, quando você for escolher o seu grupo, caso você tenha essa possibilidade, é sempre interessante você analisar as pessoas da sua sala e ver quem tem o mesmo ritmo de trabalho que você. Porque não vai adiantar, se você é uma pessoa que gosta de deixar as coisas sempre para a última hora, que gosta realmente de virar à noite, um dia antes da entrega, não vai ter como, claro, tem como, mas é muito mais complexo, dá muito mais trabalho, dor de cabeça, você fazer grupo com uma pessoa que gosta de fazer as coisas antes, que gosta de ter um planejamento antes. Então, tenta achar pessoas na sua sala que tenha o mesmo tempo de fazer o projeto que o seu, porque isso vai ajudar muito na comunicação de vocês. A quinta e última dica é para você separar os seus projetos no computador desde o início. Porque assim, vai chegar um momento um pouco mais pra frente do curso que você vai querer fazer portfólio, enfim, vai precisar desses projetos. E aconteceu comigo, muitos projetos lá do início, eu acabei deletando alguns arquivos, até mesmo sem querer, por estar numa pasta ali meio fora de ordem, tava tudo meio bagunçado, então eu acabei deletando sem querer e eu não tenho mais o projeto. Eu só tenho os render, a prancha, mas eu não tenho o projeto em si, caso eu precise modificar algo ou alterar alguma coisa, deixar ele mais bonito, alterar um erro, alguma coisa assim pro meu portfólio. Se eu quiser colocar ele no meu portfólio, eu vou ter que fazer ele desde o zero de novo. Então, uma coisa muito importante, você entra na faculdade, já separa as pastas por período no seu computador. Caso você ainda não tenha um computador, ou até para facilitar, para caso, sei lá, seu computador estrague, enfim, alguma coisa pode acontecer. Você pode criar essas pastas também no Google Drive. Cria ali por período e aí dentro de cada período você separa as matérias que você teve e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, principalmente na hora de consultar seus projetos depois. Porque, sério, gente, é triste, mas eu perdi muita coisa já desde que eu entrei na faculdade. Claro, é uma coisa até meio óbvia pra gente não ficar deletando tanto arquivo, mas às vezes a gente pensa, eu nem vou usar mais esse projeto, ficou muito ruim, ficou muito feio. E aí depois você podia pegar aquela base e só alterar algumas coisas, sabe? Já facilitaria muito. E não, você acaba perdendo. Então, assim, para portfólio, você vai ver que isso facilita muito. E eu queria muito que alguém tivesse me dito isso no início do curso. Enfim, gente, essas foram as 5 dicas que eu tinha hoje pra vocês. Como eu falei lá no início do vídeo, tem outro vídeo nesse estilo aqui no canal. Caso você queira conferir as outras dicas, é só ir pra lá. E não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou, né? Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.